No vídeo de hoje, fogão solar. Há milhares de anos atrás, o cozimento da comida era desconhecido. Os humanos comiam da forma que encontravam o alimento. No período paleolítico, os humanos descobriram que poderiam manusear o fogo e utilizá-lo para o cozimento de alimentos. Inicialmente, o fogo era feito pela queda de raios solares. Porém, com o passar dos tempos, a humanidade aprendeu a provocar o fogo pelo atrito entre pedras ou madeiras. Com isso, o método solar foi a primeira forma de cozimento da humanidade. Não se sabe ao certo a origem do fogão solar, mas tem muitos indícios durante vários povos na história, como por exemplo os astecas, os romanos, os gregos, egípcios e chineses. E no ano de 212 a.C., o notável Arquimedes, ele utilizou de espelhos côncavos e convexos para queimar a vela dos navios da frota romana que estavam tentando invadir a ilha de Siracusa. Em outros momentos da história dá para notar o princípio básico do fogão solar sendo utilizado, como no ano de 1278, com o monge inglês Roger Bacon, que foi considerado herege e preso pela Igreja Católica pelo fato que ele utilizava espelhos parabólicos nos seus estudos. E a partir da época renascentista, Leonardo da Vinci ele publicava os seus estudos nos seus desenhos, falando sobre os concentradores parabólicos, para demonstrar para o público as suas ideias. E avançando mais no tempo, no ano de 1860, Auguste Moucott ele começou a desenvolver o conceito real do fogão solar, com as ideias que ele desenvolveu em uma viagem para a África, por conta que ele já pensava no fato do carvão, que era utilizado na época, ser um recurso limitado e poluente. Então ele buscava um outro meio que fosse ser uma energia sustentável e de forma muito mais duradoura do que o carvão e que fosse menos poluente. Durante muito tempo o fogão solar foi considerado inviável e rústico, pois ele em relação aos fogões tradicionais possui uma lentidão maior no cozimento. Mas com o advento da tecnologia e somando ao fato dele ser um recurso sustentável, acabou que a procura no mercado se intensificou. O fogão solar funciona absorvendo os raios ultravioleta e transforma os raios projetados de forma que a radiação infravermelha não escape, permanecendo ali. Além disso, a radiação infravermelha, informação importante, a radiação infravermelha tem a energia certa para fazer a vibração vigorosamente da água e das partículas do alimento, assim fazendo o processo de aquecimento e cozimento. Existem três partes principais dos fogões solares. Essas são absorção, concentração e retenção. A consistência é mais frequentemente executada pelos painéis reflexivos que garantem que os raios UV se concentrem em um determinado ponto. A maioria dos fogões solares é projetado com painéis refletores para acelerar o acúmulo de calor. Os painéis interiores geralmente absorvem a energia solar. Por outro lado, o princípio de retenção é executado, garantindo que o fogão solar seja isolado de maneira adequada. Em outras palavras, o fogão solar deve ser capaz de extrair o calor a fim de acumulá-lo para aquecer os alimentos. Tem dois tipos de fogões solares. O primeiro é o de painel e o segundo é o parabólico. O primeiro ele é feito com uma caixa e com espelhos refletores ou com alumínio. Já o parabólico, ele consiste em um formato semelhante a uma antena parabólica, com uma superfície refletora e com a função de captar energia solar. Podemos construir um fogão solar parabólico. Você pode utilizar uma antena em formato de parábola, pequenos pedaços de espelhos, o suficiente para cobrir toda a área da antena, e algo para deixar a antena estável, por exemplo, cola quente. Após isso, é só expor ao sol, que ele captará energia ultravioleta e irá esquentar centralizando no meio. Você pode conferir essa montagem no canal Manual do Mundo. O link para este vídeo está aqui na descrição. Números os pontos positivos acerca do fogão solar. Por exemplo, não é feito a queima de combustíveis fósseis, ou seja, não há liberação de dióxido de carbono na atmosfera, dessa forma não favorecendo a intensificação do efeito estufa, atingindo a economia,
pois inibe a necessidade do uso da lenha, assim também diminuindo o desmatamento. Outra vantagem é que o fogão solar também é capaz de esterilizar a água, dessa forma matando os micro-organismos que causam doenças. Em países equatoriais, o fogão solar poderia trazer resultados ainda mais benéficos, uma vez que o sol é constante durante a manhã e intenso durante o ano inteiro. Isso porque, pelo eixo de rotação da Terra, na linha do Equador, os raios solares chegam de forma mais intensa. No Brasil, é uma ótima opção de aparelho para regiões com menos nuvens como o sertão nordestino. Além disso, o fogão solar ainda permite que comunidades sem acesso à água potável fervam água e possam consumir água não tratada. Ademais, os fogões solares têm temperaturas de cozimento moderadas que preservam os nutrientes.